Boa noite, gente. Graça de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Eu, em meio ao trabalho, a semana passada, eu trabalho itinerantemente, né, atendendo clientes na rua. E eu sou vendedor externo. Então, o que acontece? Eu me coloco em locais de comércios que são restaurantes, bares, em que aconteceu de estar tocando um determinado pagode. Em vários lugares o qual eu passei, esse pagode parece que é um sucesso. Eu não sei porque eu não curto, não escuto, mas aquela letra ficou na minha mente. E eu ruminei, eu fiquei introspectivo e incomodado com a letra, né? Não tenho nada contra o pagode, nem nada a favor. Podia ser até outro ritmo, mas em se tratando dessa música específica, me incomodou. E eu comentei com poucas pessoas. Hoje eu estava num culto, visitei a igreja de um amigo meu, e Deus me incomodou o culto inteiro, me trazendo alertas, com louvores que eu ouvia lá, com a mensagem muito boa sobre isso, e me mandou para casa e que eu viesse imediatamente falar sobre esse assunto, compartilhar com vocês, tá? Então, à luz da Bíblia, eu vou usar 3 textos. Eu vou usar a história de Sodoma e Gomorra e a sua destruição, a famosa história da mulher de Ló, né, que virou estátua de sal, por tentar literalmente voltar, e não só porque olhou para trás, ela literalmente correu para voltar, e Deus a impediu, transformando-a numa estátua de sal. Vamos falar em Mateus e vamos falar em 2 Timóteo, para adentrarmos exatamente dentro daquilo que Deus ele propôs no meu coração a compartilhar com vocês. Então, no capítulo 18 de Mateus, precisamente no versículo 20 e 21, Deus fala assim: Disse mais o Senhor, tem subido a mim uma queixa muito grande sobre Sodoma e Gomorra, que lá tem se multiplicado grandemente o seu pecado, e esse pecado tem se agravado de tal maneira que eu mesmo descerei e verei se de fato o que tem se praticado corresponde a essas queixas que têm chegado a mim. Se não, eu saberei. Um capítulo adiante, o 19, precisamente no versículo 24, acontece exatamente o que todos nós já sabemos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Desceu do céu. Sodoma e Gomorra eram cidades que praticavam vários tipos de iniquidade. Iniquidades contidas na história e que conflitam com a vontade de Deus, com a santidade. O que é santidade? É você se separar para algo determinado, com o intuito de exclusividade. E aqueles que são santos e procuram se santificarem para Deus e diante de Deus, eles obedecem, né? Na época não existia essa Bíblia propriamente que nós temos hoje, mas já existia pergaminhos e leis. A lei de Moisés, ela já era determinada, né? Então, a palavra de Deus nos relata que Deus estava super chateado. E há uma comparação bíblica, depois vocês podem ler o texto todo, de que subia como um mau odor, um mau cheiro, um fedor, ou como fala aqui no Nordeste, uma caatinga, às narinas de Deus. Essa linguagem figurada, ela retrata exatamente de que Deus ele não se agradava, porque estavam fazendo exatamente o oposto, e de maneira demasiada. Há quem diga hoje em dia que o pecado de Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo próprio Deus, como foi dito aqui, com chuva de enxofre e fogo, onde não sobrou ninguém vivo, nenhum morador, nem nas adjacências dos muros da cidade, não chegavam nem ao dedo midinho do que o mundo hoje vive, em detrimento ao pecado e à desobediência. O que é pecado? Pecado é desobediência. Você, como pai, fala para o seu filho não fazer determinada coisa, você, como patrão, determina
uma ordenança, uma norma para que os funcionários cumpram. Contudo, aquele que desobedece, ele está pecando. Pecar é desobedecer. E hoje o mundo está absurdamente pior. Demasiadamente pior. Então, lá no capítulo 24 de Mateus, no sermão profético do princípio das dores, que é o que nós estamos começando a passar, tá? Isso é para os que creem, para os que acompanham a Bíblia, e os fatos, e as profecias, e os selos, e o cavalo, enfim, tá tudo aí acontecendo. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês. No versículo 12, o próprio Jesus, ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, ou de muitos, se friaria. Por multiplicar a desobediência, o pecado, a prática do pecado, com consciência de que está se praticando, sem peso na consciência, né? Sem remorso nenhum, sem dolo, e com prazer, isso é iniquidade. Aí Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Se esfriaria o amor daqueles que, teoricamente, o serve, né? E se esfriaria o amor também daquelas pessoas que não servem a Deus de maneira nenhuma, mas endurecerão os seus corações, e o que é grave, o que é gravíssimo, o que é inaceitável, se torna aceitável e de menor importância, né? Crimes sociais, aqueles crimes que não geram prisão, não geram, por exemplo, mentira. Se você mentir, não há uma punição social, né? Civil ou criminal para isso, a não ser que você minta na presença de um juramento, de uma autoridade maior. Então, no livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 e 4 precisamente, onde tem como epígrafe, título, prega a palavra, a saber, a carta de Timóteo. É uma carta pastoral do Paulo a Timóteo, com conselhos, orientações, né? Ele fala o seguinte: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, porém, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. Esse tempo chegou. Tanto é que, se você é uma das pessoas que tem comichão no ouvido, ou coceira, ou incômodo, é uma linguagem figurada, você não quer ouvir, você não quer, porque te incomoda, porque conflita com aquilo que você está gostando de fazer, que é a iniquidade, o pecado consciente, contínuo e prazeroso. E chegou esse tempo em que as pessoas não querem ouvir nada disso, não acreditam, além de não acreditar, descredibilizam tudo aquilo que a Bíblia diz. Então, isso é um alerta para aqueles que creem, né? Se cercarão de mestres, esses pastores aí da prosperidade, esses pastores da riqueza, onde você chega de bicicleta ou de ônibus na igreja e eles chegam com um sapato que é muito mais do que o seu salário mensal, sem falar nos carros, nas roupas de grife. São os lobos que vivem da tua ovelha, quer dizer, da tua lã, ovelha, né? Eles te raspam tudo, te tiram tudo, e você está cercado deles, porque o que ele fala não te confronta, não conflita com a tua iniquidade, com o teu pecado. Então, para você, tanto faz se tua perda é financeira. O que você quer é um evangelho bonzinho, um evangelho do não tem nada a ver, o evangelho da prosperidade, do crescimento, né, do enriquecimento, do tudo pode, do que nada é errado. Bom, gente,
Entrando por um lado dos atributos de Deus, né? Nós sabemos que Deus ele tem atributos comunicáveis, que são aqueles que ele divide com o homem, essa virtude, né? Nós vamos tratar disso aqui. E tem os incomunicáveis, aqueles que nós, homens ou qualquer uma outra criatura, né? A saber, os anjos e os demônios, que são anjos caídos do céu, expulsos por Deus do céu, não temos acesso. Somente Deus. E eu quero falar de um paradoxo, antes de nós darmos prosseguimento a esse assunto inicial, não somente da música, porque não é só a música aqui é um gancho, é a ponta do fio do novelho, mas de tudo que a sociedade tem vivido hoje, deturpando os princípios, os preceitos, os conceitos e os bons costumes bíblicos e também sociais. O que antes era errado, era chocante, era tenebroso, hoje é normal. E nós vamos falar sobre isso. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns atributos do Senhor. Atributo incomunicável. Isso eu e você, nem os anjos e nem os demônios, nem o próprio Satanás temos acesso. É somente de Deus. Por exemplo, a seidade. Jamais poderemos ter isso, porque nós fomos criados. Se por um Big Bang na sua crença, se vindo do macaco, alguém criou o macaco primeiro, ou se, como eu creio, está em Gênesis, nós somos criados por Deus do pó da terra, com o sopro de vida do Espírito dele na nossa narina, e depois ele criou a mulher, depois do sono profundo, o qual ele colocou Adão e tirou a sua costela e formou ali a mulher. Deus tem poder para isso. Não é história de carochinha. Então Deus ele é o único ser no universo autossuficiente. Ninguém o criou. Não há ninguém maior antes dele. Ele detém esse atributo da aceidade. Em grosso modo, é o atributo em que Deus ele é autoexistente. Ele mesmo se criou. Ele mesmo surgiu. Não há ninguém que tenha feito isso com ele, e a partir dele todas as outras coisas foram criadas. A onipresença. Deus ele pode estar, ele está, aliás, não pode, em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está no céu, ele está aqui, ele está aí, ele está aqui dentro, ele está aí dentro de você, ele está no cemitério, ele está no shopping, ele está no Brasil, ele está no Japão, ele está na Alemanha. Deus é onipresente, ele tem toda a presença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus ele tem a onisciência, ele sabe de todas as coisas, antes mesmo, porque ele é atemporal, ele está fora do tempo, o tempo está aqui e ele está fora, ele vê uma linha de tudo que vai acontecer, como que para ele já aconteceu, porque ele é atemporal. Então, antes de você pensar, antes de você sair do ventre da sua mãe, Deus já sabia o que você iria falar e fazer com 30, 40, 50 anos, 80 de idade. Isso chama-se o atributo incomunicável da onisciência. A onipotência, todo o poder. Não há Deus, não há pessoa, não há entidade, não há cosmos, não há nada mais poderoso do que Deus. Ele detém e ele é todo o poder. Se existe algo muito mais poderoso do que eu e você, por mais poderoso que seja, inclusive o próprio Satanás, ele não tem nem um tiquinho do que é o poder de Deus, porque ele é o todo-poderoso. Unidade. Deus é um Deus inteiriço, ele não tem fragmentos, partículas, né? Apesar de sabermos que há o Deus Pai. Como é que se mede? O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito, Deus Espírito? Não. Igualdade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus só com três pessoas, três vontades diferentes. Aliás, perdão, são
três pessoas, três deuses, senão eu estava caindo aqui na heresia do Deus uníssono. São três deuses, três pessoas iguais com o mesmo poder, em que não divergem jamais de nada. Por isso que lá no livro de Efésios, capítulo 1 ao 2, se eu não me engano, ele fala o conselho da sua vontade. O conselho, só pode haver um conselho se houver no mínimo duas pessoas que cheguem num consenso. São três: Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Eternidade. Deus, ele é eterno. Antes dele, como ele mesmo diz, antes de mim, disse ele, não houve, não há e nem haverá. E é só alguns, né? E a imutabilidade. Deus, ele é constante, ele é contínuo, ele não muda, ele não sofre interferência. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã e de depois de amanhã. Deus é imutável, tá bom? Esses atributos, são eles que definem Deus como sendo Deus e nenhum outro animal. Deus é Deus, nós somos animais. Somos criaturas. Os anjos são criaturas. Os demônios são criaturas dele. Ele que criou. Agora, os atributos comunicáveis são aqueles... Eu vou citar aqui alguns também que ele partilha conosco. Ele divide, né? Ele permite que nós sintamos esse tipo. Até animais irracionais sentem alguns dos atributos comunicáveis, porque ele comunica isso às suas criaturas. Inclusive anjos e demônios, que são anjos caídos, participam dessas virtudes comunicáveis de Deus. Beleza, verdade, santidade, bondade, misericórdia, ciúme, ira. Todos nós, como seres humanos, sentimos isso. E Deus também sente ciúme de nós como filhos dele. Deus compartilha a sua bondade, a beleza, enfim. São atributos comunicáveis. Eu poderia dar o título dessa reflexão de O Paradoxo Divino em virtude, em frente ao diabólico. Tá? A letra da música que eu tenho ouvido, todo lugar que eu passo, é impossível não ouvir, eu não sou louco, eu não me alimento dela, eu tenho ouvido essa música. Se chama Refém. Não vou aqui dizer o nome do cantor, porque eu não sei como funciona a lei, mas a música se chama Refém. E ela começa até bacana, eu não tenho nada contra a música secular. Tem muitas músicas seculares aí que deveriam ser hinos, e tem muitos hinos, louvores, que são uma porcaria. Antropocêntricos, né? O pastor, em determinada pregação muitos anos atrás, o pastor Marco Feliciano, ele disse que, e eu concordo, aquela música do John Lennon, Imagine, né? Aquilo deveria ser dado a um crente, deveria ser gravado como uma música de louvor a Deus, de reflexão do homem em projeção ao Criador. E eu concordo com ele. Tem muitas outras músicas seculares que é de uma letra tremenda, né? Então essa música, ela fala o seguinte: aconteceu, a minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi. Até então aí um homem dizendo despertar de uma paixão. Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim no instante foi chegado ao fim. Foi quando eu te vi, né? O boom da paixão, amor à primeira vista. Até aí, beleza. E as loucuras dentro do Sinai, ele começa a relatar, depois que eles já estão se relacionando, aquelas coisas que as pessoas, os casais fazem. Isso é uma particularidade de cada um, tá bom? Só que no refrão, ele fala o seguinte:
Tô falando sério. Para que apressar em revelar o mistério? É uma pergunta. Tô falando sério, para que apressar em revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer de refém. Não venha com chantagem me fazer de refém. Não, não, não. Eu estava conversando ontem com meu amigo, almoçando com ele, amigo de infância, meu mestre de jiu-jitsu, e o irmão homem que eu não tive. E ele gosta de pagode, ele não é cristão evangélico, ele é cristão católico. E a gente conversa muito. E eu dizia o seguinte: eu, como um homem, cantando uma música dessa, eu tô vendo o meu lado pernóstico, sujo, iníquo. Lembra da iniquidade que eu falei? Iníquo. Porque, venhamos e convenhamos, é uma vantagem para um homem que não teme a Deus, que não quer obedecer a Deus, não tem os parâmetros bíblicos como regra de fé e prática, tá pegando duas mulheres, né? Não é cultura. Cultura é no Oriente, em alguns países, onde um homem pode ter várias mulheres e sustentar elas. No Velho Testamento bíblico, na cultura também judaica, né, judia, ou israelita, também foi consentido isso. Mas nós vivemos num país monogâmico. Então, se eu, como homem, eu canto uma música dessa, na minha cabeça estou criando, projetando algo vantajoso. Vou ficar com a minha mulher e vou continuar pegando as duas. Você, quando me conheceu, diz a letra, você já sabia que eu tinha um compromisso. E agora, já que há essa bolha de envolvimento emocional, é um compromisso também, então não venha agora dar a entender que a moça se arrependeu, não venha me chantagear e cair fora. Se tem, aí é o X da questão. Se tem sentimento, não é adultério. Só que eu, como homem, cantando isso, de tudo que eu falar como homem, você que é mulher, pense você, mulher, também cantando isso, como vantagem, a gente não olha o outro lado. Ora, eu como homem, eu posso ter uma mulher também que está me traindo com outro homem, similarmente, paralelamente. Então, se tem sentimento, não é adultério. Eu posso, se eu posso, ela pode. Aí entra a lei da desvantagem, a lei da posse, a lei daquele mal perdedor. Porque se um homem canta essa música sem ter noção do que ele está cantando, dessa gravidade, não precisa ser crente não, gente. Não precisa ser cristão, né? A não ser que seja essa cultura nova aí, bestial, satânica, dos trisais da vida, quadrisais, quindrisais, ou casais liberais, né? Homens que pegam as suas esposas e vice-versa e vão para casas de swing e tem um voyeurismo, que gosta de ver a outra pessoa, o parceiro ou a parceira sendo em coito, possuído pela outra pessoa. Aí tudo bem, tudo bem entre aspas, dentro dessa realidade de cada um, mas aí numa grande parte da sociedade, independente de credo ou religião, pessoas cantarem como fosse uma coisa normal. Se tem sentimento, não é adultério. Ei, psiu, você que é crente, tem crente que canta essas músicas, que ouve, não tem nada a ver ouvir música secular. Ei, psiu, você que é católico, você que é kardecista, até você mesmo que é de umbanda, quimbanda, candomblé, tá certo isso? Tu concorda em você ter uma amante que agora está presa a você, não pode mais te chantagear, porque quando ela entrou no relacionamento contigo, ela já sabia que tu era casado, então era um adultério. Tá certo? Se você respondeu que está, a tua mulher pode fazer isso também, ou não?
tem um outro homem, dá para ele e dá para você. Precisa ninguém saber não, que os olhos não veem e o coração não sente. Muitos homens matam mulheres por causa disso, na história da sociedade brasileira. Eu vou falar em nível de Brasil. Homens que se separam, largam a mulher por outra mulher, quando sabe que é isso, que foi largada por ele, deixou de ser lixo dele, passou a ser luxo do outro, e vice-versa as mulheres também. Matam, voltam e se vinham, agridem a atual, agridem o atual, matam a ex, enfim. Tá certo? Se existe sentimento, pode tudo. Não é adultério, não é traição. Lavou tá nova, ou lavou tá novo. É sobre isso, gente, que eu quero pensar. Isso é apenas uma música que eu peguei. Anos atrás eu morava no Rio de Janeiro e tinha uma música que foi um sucesso, um funk, né? Era o Bonde do Tigrão, que eles cantavam: só as cachorras, hau, 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 as preparadas, né? As popozudas, Aí as mulheres dançavam, eu via isso. Dançavam, iam até o chão, botavam a mão no joelho e dançavam. Eu estava longe do evangelho na época, afastado, e eu me lembro que isso me incomodava, porque o meu pai me ensinou no caminho que eu deveria andar. E eu me lasquei porque não saiu mais da minha mente. Então, como um peixe não pode viver fora d'água, quem aprendeu do Senhor desde a tenridade não pode viver longe dele, porque não respira, morre. E às vezes o marido discutia com a mulher em casa, não estou fazendo aqui apologia à agressão verbal, mas o marido discutia com a mulher, como às vezes hoje discute, e chama a mulher de, como aqui no Nordeste, sua rapariga, né? Vagabunda, cachorra, e dá um problema judicial, uma agressão física, uma briga tão grande, as mulheres não aceitam. Mas enquanto o mundo, através de uma música, na sociedade, está dizendo que ela é cachorra, que ela é preparada, que ela é popozuda, elas se deleitam. Os homens se deleitam, mas no pequeno atrito. Aí, se eu não me engano, esse mesmo grupo, ele gravou um aqui, foi: eu vou passar cerol na mão, vou sim, vou pegar pela rabiola, vou mostrar que eu sou tigrão. Martela, martela, martelo, martelão na palma da mão. Vou pegar pela rabiola é uma linguagem de sentido figurado duplo. Pode ser a rabiola, que aqui no Nordeste é a rabada da pipa do papagaio, mas também é a bunda, o traseiro da mulher. É o sexo anal. Vou pegar pela rabiola. Vou mostrar que eu sou tigrão, que eu tenho força, que eu tenho virilidade. O tigre, se eu não me engano, pesquise, é o único animal que ele, num ato sexual só, ele ejacula 88 vezes. Confirme, eu posso estar enganado, mas é mais ou menos por aí. Então o cara vai mostrar para a mulher que ele vai usar ela muito. E muitas mulheres na época cantavam esse tipo de música e dançavam com a permissividade até do marido, ou longe do marido. Às vezes mulheres solteiras, mas cantavam aceitando essa depreciação, essa humilhação. Eu vou dar martelada. Vocês estão entendendo? Vou mostrar que eu sou tigrão. Mas em lugares distintos e separados, essa mesma mulher, ela não aceita um mínimo de desrespeito. Não estou dizendo aqui que um marido, que um filho, que um parente, um pai vai desrespeitar deliberadamente com linguagens pesadas a esse nível, esse ponto a mulher. Mas há dois pesos e duas medidas. Há uma certa conveniência. Isso é o paradoxo. Então vamos lá. Deus, ele tem os atributos, conforme eu conversei com vocês no início. E o inimigo também tem.
pode-se dizer assim, paradoxalmente, os seus atributos. Quais são os atributos? Isso é antibíblico, isso é heresia. O inimigo, Satanás, Lúcifer, diabo, Beelzebu, capiroto, ele tem seus atributos? Tem. Ah, mas tudo não provém de Deus? Foi Deus que deu os atributos ao inimigo? Sim e não. E nós vamos entender isso aqui agora. O paradoxo dos atributos comunicáveis entre o reflexo de Deus e a distorção do diabo. O livre-arbítrio, gente, nosso, do ser humano, e eu aqui não quero entrar na questão de que a gente perde o livre-arbítrio a partir do momento em que a gente se converteu ao Evangelho. Eu quero entrar aqui na questão do livre-arbítrio, do poder de decisão e de escolha, do que é certo, do que é o errado, do ir ou do vir, do que é bom ou do que é ruim. Nós temos esse direito de decisão. Então o livre-arbítrio é a fronteira entre o reflexo e a sombra. Então se Deus, se não é que é dúvida, Deus ele é amor na sua divina, né, doação e entrega e compaixão. Eu tenho aqui a referência bíblica, mas não vou citar para não ficar muito longo. O amor que move um em prol do outro, na equiparidade, na igualdade, independente de conhecer ou não. Amar é você fazer o bem em prol de alguém sem esperar nada em troca, mesmo que você receba ingratidão, continuar fazendo. Porque amor é uma escolha. Isso é a base do cristianismo. Cristo ele escolheu morrer e ressuscitar por mim e por você, e passar por tudo o que ele passou. A distorção diabólica é que o inimigo ele já inspira o outro tipo de amor, o amor próprio, o amor egoísta, o amor farinha pouca, meu pirão primeiro, não é assim que se diz? Então, se Deus ele tem o atributo, vou mudar isso aqui, Deus tem o atributo da justiça, esse é um atributo comunicável, nós podemos praticar a justiça, senão Jesus assim não o teria dito. O atributo de Deus é a equidade e a retidão. E a distorção diabólica é que o homem, inspirado pela soberba de Satanás, busca justificar-se a si mesmo e a sua própria justiça. Isso vira orgulho. Soberba é o excesso do orgulho. Então o inimigo ele tem deturpado os princípios e os valores, a normalidade, a essência, o suprassumo das coisas. Lembra da música? Se tem sentimento, não é adultério. O que é que a teologia moderna, né, desses coach da vida tem pregado? Se te faz bem, faça, não está errado. E se tiver, Deus te perdoa. Já Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: se a tua consciência não te condena, nem eu, disse Paulo, partindo do princípio teológico que a consciência do homem cristão, do homem de Deus, o homem nascido de novo, é o Deus Espírito Santo Consolador que está aqui na terra. Todos nós passamos por situações que a gente fala, alguma coisa me disse, bem que alguma coisa está me avisando, bem que alguma coisa me avisou e eu não fui. Essa coisa é o Espírito Santo, é a consciência. E ele vai te dizer, seja você crente ou não, sempre que está errado. E você vai fazer porque você quer, está inserido dentro da iniquidade. Se tem sentimento, não tem adultério. Podemos falar alguma coisa assim da morte. Se te fez raiva e te feriu, não é assassinato. Se é para conseguir uma vantagem benéfica a mim mesmo, não é mentira. É a lei da permissividade. A sabedoria, à luz do Espírito de Deus, o espírito de sabedoria e do conhecimento. Aí o inimigo distorce e oferece um intelecto, um raciocínio, umas concepções mentais sem temor nenhum, sem submissão, sem obediências à regra, sem conhecimento do que inflama e do que é errado. O homem torna-se sábio aos seus próprios olhos. Cercam-se, como foi lido aqui, lá em Timóteo, 2 Timóteo, de pessoas, líderes,
que falam somente aquilo que eles querem ouvir. Mas a conta chega. A conta chega. Chega para mim até hoje. Santidade. O que é santidade? Já foi dito aqui no início. Pessoas que se separam exclusivamente para uma determinada coisa. Quando você fala, não vou fazer isso porque Deus não gosta, porque na Bíblia diz que é errado, por mais que eu queira fazer, eu escolho não fazer. Olha o livre-arbítrio. Não vou fazer. Então, o que acontece? Eu estou sendo santo naquele momento, naquele aspecto restrito. Tá? É a separação do mal e do orgulho puro. O atributo de Deus é ser santo e ser separado. Contudo, o diabo distorce e inspira um orgulho espiritual e um falso zelo. Ele torna o homem fariseu, mentiroso, limpo por fora, sepulcro caiado e corrupto, podre por dentro. O poder. Deus, ele tem todo o poder, mas ele nos deu poder. Ele nos deu poder nele, nos deu poder no nome do Filho dele, Jesus. Me foi dado, disse Jesus, todo o poder no céu e na terra. E tudo que pedires ao meu Pai no meu nome, ele vos concederá. E nos deu poder também, por exemplo, eu tenho o poder de levantar um botijão de gás cheio, não sei quanto é que pesa, com um braço só. Mulher não consegue fazer isso. Mulher não consegue abrir uma torneira que eu fechei com uma força mediana. Porque se nós homens fecharmos com muita força, a gente estoura a carrapeta. Então, são formas de poder na vida. Poder do intelecto, poder de estudar, poder de dirigir, poder de sobrepujar um animal adestrando ele, capturando ele. Tudo é poder. Só que o inimigo distorceu, a distorção diabólica é que o homem busca o poder para o seu próprio domínio, o seu bel prazer, não para servir. Surge o autoritarismo, que é a exacerbância, o além da autoridade. E vem com isso a tirania e o direito ou o desejo de impor, sobrepujar, subjugar o outro, porque eu sou mais forte. Quem passou por bullying sabe o que é isso, né? Então, outro atributo, a liberdade. Se o Filho, pois, vos libertar do pecado, verdadeiramente sereis livres. Deus não dá liberdade dentro do livre-arbítrio de escolher o que fazer, o que falar, o que pensar, como fazer, o que vestir, o que comer, né? Nós temos liberdade para muitas coisas, né? Que é a libertação principalmente do pecado. A distorção diabólica, né? No paradoxo, o paradoxo dos atributos divinos e demoníacos. Eu faço o que eu quero, eu posso, eu decido, uma independência do Criador. E acreditemos ou não que Deus existe, nós dependemos dele para tudo, até para respirar. Então tem muitos outros aqui que a gente podia tecer o comentário a noite inteira. Mas, gente, eu espero ter trazido uma reflexão no sentido de que às vezes nós estamos até achando que está tudo normal. Um pastor, meu pai na fé, meu grande amigo no Rio de Janeiro, pastor Onofre Nascimento, meu beijo, meu abraço para o Senhor, te amo. Ele sempre disse que, eu sei que não existe esse demônio, mas existe, ele disse que tem o demônio do não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ih, não tem nada a ver. Não tem nada. Ah, besteira, só essa vez, não tem nada a ver. E esse demônio, figuradamente, né, do não tem nada a ver, tem acabado com a vida espiritual e com a vida física e material de muitos homens e mulheres ao longo do tempo. Então, que nós possamos usar essa música, como dentre outras que você já deve ter pensado aí. A gente canta muita música sem saber, né? Por exemplo, aquela música Every Break You Take, né? Do Sting, no The Police, né? Every Break You Take. Na, 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 na. Eu gostava muito dessa música. Depois que eu vim entender, pela tradução, que essa música era de um estuprador, de um psicopata, de um abusador de mulheres, um perseguidor, eu parei. Então a gente às vezes peca por gostar só da melodia, mas não ir na essência, saber o fundamento, o porquê, a causa e o efeito. O próprio Xande de Pilares, ele fala sobre a questão da música, que eu também já cantei muito, até como música de amor.
Todo mundo erra, todo mundo vai errar. Não sei o que, meu bem, eu sigo a pensar. Eu vou solitário e triste, até que a morte me aqueça. Velocidade da Luz. É uma música suicida. E ele mesmo fica abismado, ele diz em vários podcasts, como é que as pessoas cantam uma música sobre suicídio. Há uma música do Renato Russo também, que ele fala da janela do meu quarto e tal, né? É preciso amar, se não me engano é essa. Ele falava isso antes de morrer, como é que a turma canta e pede, eu não gosto de cantar essa música, mas a turma pede para eu cantar em todo show. E é uma música sobre suicídio. Há quem diga, não sei se tem base, tá? De que aquela música que o Martinho da Vila canta, que eu também na época do Mundão cantei muito, como declaração de amor, né? Já tive mulheres de todas. É até um poema bonito, né? Se você frisar e focar de que é um homem dizendo que não quer mais mulher nenhuma porque encontrou aquela mulher definitiva na sua vida. É uma declaração de amor de um homem que descobre a homossexualidade e declara para outro homem. E ele diz que já teve todo tipo de mulher, mas somente na homossexualidade, com aquele determinada pessoa, é que ele se satisfaz. Uma iniquidade, um pecado. Que Deus ele continue nos abençoando rica, abundante e poderosamente. O Eterno, ele está no comando. Ele sempre está.